São 26 anos de carreira, 27 livros lançados, o mais conhecido esse aqui, com 11 edições e mais de 50 mil exemplares vendidos. Marô Barbieri é a patrona da Feira do Livro 2019. Já caiu a ficha agora que está aqui no meio da Praça da Alfândega, conversando com tanta gente e recebendo tanto do teu público, que são as crianças que circulam por aqui? Felipe, eu vou te dizer, as coisas vão acontecendo, assim, a gente vai se dando conta da grandeza que é, né, a representação que tu estás tendo que fazer. Na verdade, eu estou representando aqui todos os autores, todos os escritores sérios de literatura infantil e de literatura para jovens, que durante todo esse tempo foram desenvolvendo o seu trabalho. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós temos, de fato, um trabalho muito sério feito com a literatura infantil. Nós temos projetos de leituras, nós temos escolas engajadas. Então, na verdade, eu fico até emocionada, sabe? De dizer, meu Deus do céu, eu estou aqui como a representante desse povo todo, né? Que se move pela fantasia, pela imaginação, mas principalmente pelo amor à palavra. Todo autor nasce leitor, né? Totalmente. O que você lia quando era pequena? Eu li muito. Eu até era considerada assim meio estranha na família, porque minhas irmãs iam andar de bicicleta e eu ficava lendo. Na minha época, como eu sou mais antiguinha, nós não tínhamos essa variedade, essa diversidade de títulos que hoje a gente dispõe, né? Então, eu li muito O Tesouro da Juventude. Muito bem, eu quero dizer que na sequência eu li também muito. E outro amigo nosso que leu foi o Davi Coimbra. O Davi Coimbra e eu sempre falamos dos tesouros da juventude. Aliás, que tu és um excelente leitor, sempre foste, e eu acho que isso é super importante. Uma pessoa que lê, ela entende a pessoa que escreve. Ela entende a pessoa que faz com que ele se motive cada vez mais para procurar novos livros, novas histórias. Né? Qual o teu livro preferido na infância, na juventude? Tu sabes que assim, ó, eu me lembro de ter lido Monteiro Lobato, sem dúvida. Monteiro Lobato, Reinações assim, de Narizinho. Reações de Narizinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Aritmética de Emília, o Poço do Visconde, enfim. Eu fui uma leitora voraz. Sabe? Foi o Monteiro que te levou para essa literatura infantil? É essa memória que ficou e quando tu foi colocar isso no papel, ele puxou isso? Eu acho que não. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Mas eu acho que o que me levou a escrever mais foi assim, o amor que eu tenho pela palavra. Eu sempre fui fascinada pela palavra. Eu chegava a ler dicionários quando eu era pequenininha, enfim, mocinha, para descobrir os sentidos das palavras. Então, as palavras sempre de alguma maneira, estiveram na minha vida de uma forma muito forte. Quando eu fui escolher o que eu queria fazer, eu fiquei entre arquitetura e letras, né? E depois eu me dei conta, não, arquitetura tem muita matemática, tem muito número, eu quero letras, porque letras têm as palavras que me instigam, que me confortam, sabe? E eu sempre escrevi muito porque eu sou professora de português e francês. Eu sempre gostei das linguagens. E eu fui durante 20 anos professora de português no Colégio João 23 e trabalhei em outras escolas também. Mas naquela época não existia essa introdução à literatura como existe hoje. Em praticamente todas as escolas municipais, estaduais, particulares, todo mundo se farda, digamos assim, para tornar o seu aluno um leitor. E eu resolvi fazer um projeto lá no colégio. Eu disse, eu quero colocar a literatura à disposição das crianças, sem esperar pela quinta série, que na quinta série nós vamos começar com crônicas, depois vamos contos. E foi uma experiência muito linda, porque nessa época, Felipe, começou a produção da literatura infantil começou a aumentar. E como é que foi o teu primeiro livro, assim? A tua primeira vontade de fazer um livro para as crianças? Porque a gente acha, assim, é uma literatura menor. Não é. É muito mais complexa, porque você tem que encantar alguém
que muitas vezes nunca se deparou com um livro e tem que sair dali absolutamente encantado. Exatamente. Né? Como é que é isso? Então, eu comecei por causa dos meus alunos, por causa dos pequeninos. Quando eu fui fazer essa experiência, esse projeto, eu fui trabalhar com primeiras, segundas, terceiras e quartas séries. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, hoje em dia. Eu não tinha experiência nenhuma com criança, mas à medida que eu fui desenvolvendo trabalhos, atividades, propostas, eu percebi o seguinte, que eu adoro criança, eu me dou bem com as crianças, eu sou capaz de interagir com eles de uma maneira muito natural. E segundo, eu percebi que eu era uma boa contadora de histórias, porque além das leituras que eu fazia para eles, eu também inventava umas histórias. E a Tinoca Minhoca é exatamente uma história que eu inventei num determinado momento que eu resolvi convidá-los a escrever. Até para que eles perdessem medo de documentar, né, as suas ideias. E os pequenininhos, eu disse, nós vamos fazer um mês inteiro de histórias. Quem tiver uma história bonita, vem aqui na frente, conta para nós. E se a gente achar bem bonita, a gente vai dizer, escreve, anota, senão tu vai te esquecer. E um dia eu ia indo para o colégio com meu filho, que aliás é o ilustrador do livro, e na época ele era bem mocinho, e eu disse para ele, Luiz Felipe, eu estou fazendo esse trabalho com os alunos. E ele disse, mãe, tem uma coisa estranha. Tu está pedindo para as crianças fazerem histórias, mas tu já fizeste alguma história para eles? Tu sabes que eu me dei conta e eu disse, tens razão. E aí bolei essa história da minhoca. Veio de uma provocação do teu filho, o primeiro livro. O primeiro livro. Quando eu cheguei no colégio, eu contei a história e perguntei para os pequenininhos. Era uma segunda série. E aí, que tal? Eles disseram, nós gostamos da tua história. E um aluno meu, que era um danado, o Marcelo, virou-se para mim e disse, bonita a tua história, prof. Eu gostei da história. Mas me diz uma coisa, tu já anotou? E eu falei, não, Marcelo, não anotei porque eu fiz essa história quando eu vinha vindo aqui para o colégio. E ele não teve dúvidas, ele disse, então anota, senão tu vai te esquecer. E foi o que eu fiz. O Marcelo e tantas outras crianças que passaram por ti cresceram. Cresceram. Então... Tu não deixou a literatura infantil. Não te dá vontade de avançar junto com o público? Não vai te arriscar? Não, é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Eu tenho, assim, a maioria das minhas obras é feita para criança. Mas a partir de uns 5 anos atrás, eu tive um desafio de uma amiga que é pianista e da Olinda Alessandrini e da Clara Pechanski, para trabalhar as cirandas de Villa-Lobos. E aí eu comecei a produzir os textos para esse livro que nós fizemos. Eu achei muito bom, achei um desafio bem forte, bem grande, mas gostei do desafio. Aí eu resolvi fazer um livro de contos de horror para jovens. Então esse livro está pronto, chama-se Que Horror, e já está circulando por todas as escolas e os municípios. E agora, tu sabe que eu tomei gosto pelo negócio, e eu acho que estou pretendendo produzir uma novela, uma coisa. Nada muito longo, sabe, Felipe? Eu sou uma pessoa muito sintética, assim. Romance eu sei que eu jamais escreverei, mas uma novela, quem sabe? Quando chegou o convite para ser patrona da Feira do Livro, foi uma surpresa. Mas e como? Fala mais disso agora. Uma surpresa muito boa, porque o Isatiro, presidente da Câmara, me ligou e eu estava saindo em viagem. No dia seguinte eu ia viajar, uma viagem mais longa, que ia fazer com a minha família, como fizemos. Quando ele me ligou, eu falei, Isatir, meu Deus, eu vou viajar. Ele disse, mas não tem problema, a feira começa no dia 1º de novembro. E eu cheguei dia 31 de outubro. Nossa. Eu acho que assim, os anjos se organizaram e abençoaram. Tinha alguma expectativa de ser patrona da Feira do Livro? Como sonho, sim. A gente sempre tem, né? Mas eu não acreditava muito que eu tivesse chance. E me enganei. Me enganei porque tu não imaginas a quantidade de pessoas, de todos os tempos, de todos os espaços que eu frequentei, de todos esses 26 anos que eu estive viajando para todos os lugares, para trabalhar pela literatura. Essas pessoas vêm me abraçar e vêm me dizer, que bom, eu fico feliz por ti. Tu
quer coisa melhor. Não. E maravilhoso, que eu imagino que deva estar acontecendo aqui na Praça da Alfândega, é esse público que cresceu está vindo aqui com filhos, Com netos, com netos até. Com netos até, sabe? E, inclusive, eu tenho alguns depoimentos, assim, de gente muito querida, que eu tive desde o meu início, porque tu vês, eu 30 anos de sala de aula, né? Então, de fato, eu tenho muitos ex-alunos e muitas pessoas que estiveram nos cursos, porque eu sou formadora de mediadores de leitura. Então, muitas pessoas estiveram comigo e vêm me agradecer. Marô, depois que nós tivemos aquele curso junto, eu gostei mais de ler, eu me senti mais qualificado para trabalhar e, puxa, isso me dá uma grande alegria, sabe? Eu acho que a minha vida valeu a pena. Eu acho que sim. O que tu está lendo agora? Eu estou lendo aquele livro da Cláudia Tages, que autografou... Macha. Estou começando ali. A Cláudia eu acho maravilhosa. Aliás, nós temos autores maravilhosos, né? Eu gosto muito de humor, sabe, Felipe? E no meu discurso de abertura na feira, eu usei um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho maravilhoso. Eu acho que o humor, ele deixa as pessoas mais leves, mas não um humor fácil, assim, aquele humor mais reflexivo, que te obriga a pensar um pouco, que te obriga a refletir um pouco sobre a tua própria trajetória e as tuas expectativas, as coisas que tu gostarias ou não que te acontecessem, né? E eu sou muito pragmática, eu acho assim, quando a gente gosta de uma coisa, ou quando a gente acha que alguma coisa não está funcionando, tu tem que fazer alguma coisa para mudar. Tu tem, sabe, não adianta reclamar, a gente tem que fazer. Eu sou uma pessoa de ação. Eu gosto eu organizei vários eventos de literatura, fóruns, encontros, e tenho um sonho de organizar um grande encontro internacional de literatura infantil e juvenil aqui na nossa cidade. Eu acho que isso ainda vai sair. E eu torço para que saia. Muito obrigada, querido. Convido as pessoas para virem à Praça da Alfândega. Venham aqui para a nossa Feira do Livro. Venham encontrar com seus autores prediletos, venham tirar fotos, venham principalmente comprar livros para levá-los para casa, para fazer com que eles façam companhia para vocês, essa companhia tão maravilhosa que só a literatura pode nos oferecer. Nós estamos esperando por vocês. Venham para a feira.